Olá, boa noite para você. Este é o Jornal da Record. Brasil registra 8 infrações por hora em 15 anos de lei seca. Rio de Janeiro tem queda de 74% no número de mortes por intervenção policial. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Um relatório inédito da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes revela que nos 15 anos da lei seca, o Brasil registrou uma média de 8 infrações de trânsito por hora. A Virgínia Nalon está em Minas Gerais, estado com o maior número de autuações. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite. Pois é, Minas Gerais aparece no topo desse ranking aí, foram 187 mil. Em seguida vem São Paulo com 162 mil e depois o Paraná com 82 mil. O perfil predominante dos proprietários dos veículos autuados é de homens de 42 anos, em média, e que moram nas capitais dos estados brasileiros. Os dados foram coletados entre 20 de junho de 2008 e 19 de junho de 2023. O Registro Nacional de Infrações de Trânsito catalogou mais de 1 milhão de infrações de condutores que dirigiam sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa. Salce. Dados preocupantes, hein, Virgínia? Obrigada. Uma moradora passou momentos de pânico ao chegar em um condomínio aqui em São Paulo. 2 adolescentes, um deles armado, aproveitaram que ela entrava na garagem para invadir o local. Tudo foi filmado. Como a vítima reagiu, eles acabaram fugindo. Mas isso não impediu que os menores voltassem apenas 14 horas depois da primeira tentativa de roubo. Um dos menores está na calçada, atrás de uma árvore. Quando a moradora abre o portão para entrar com o carro, ele corre e aponta a arma para a vítima. O adolescente invade o local e, na sequência, chama um outro menor. Na garagem, a motorista tenta manter a calma e faz uma manobra com o carro. Um dos adolescentes impede o fechamento do portão automático. Ele aguarda a chegada do jovem, que aparece numa bicicleta. Quando o adolescente armado corre em direção à moradora, ela acelera e escapa do roubo. Como as imagens eram monitoradas à distância por uma central de segurança, um alarme foi disparado. E a minha reação naquele momento de desespero foi de arrancar com o carro, mesmo ele com a arma apontada para mim, porque eu não conseguia pensar em nada. A tentativa de assalto foi a este condomínio de casas na zona oeste de São Paulo. Na noite do último sábado, os dois fugiram sem levar nada. Voltaram 14 horas depois, invadiram novamente a garagem. Nem precisaram esperar a chegada de um novo morador. Eles sabiam que o portão havia sido danificado na noite anterior. As câmeras flagraram o momento em que um deles empurra o portão sem dificuldade. Por outro ângulo, dá para ver a invasão da garagem. Ele vai direto para o local onde estão as bicicletas. Mas o alarme disparou e pela segunda vez eles fogem sem levar nada. Eles estão querendo roubar a bicicleta, que é muito claro, né? Hoje em dia tem bicicleta que é mais cara que um carro. Segundo os moradores, a dupla, que ainda não foi identificada, aparenta ter menos de 14 anos. A árvore que serviu de esconderijo foi podada hoje pela Prefeitura de São Paulo. Este especialista em segurança pública diz que invasões de condomínio são crimes que podem ser dificultados com o treinamento de funcionários e com o reforço de dispositivos de segurança. Precisam ser sempre orientados quanto às medidas de segurança, as cautelas na entrada e saída, a questão da frequência de visitantes e entregadores, essa expertise que é compartilhada entre funcionários e moradores deve ser bem trabalhada para que o condomínio tenha mais segurança. Está sendo muito recorrente e a sensação de insegurança é total por parte de todos, né? Números divulgados nesta segunda-feira apontam queda em alguns índices de violência no estado do Rio de Janeiro. O Leonardo Aque traz os detalhes deste levantamento. A maior queda foi a de mortes por intervenção policial. Foram 37 em agosto deste ano
contra 140 no mesmo mês do ano passado, uma redução de 74%. Agora, também na comparação, houve diminuição nos roubos de cargas, que caíram 57%. Foram 154 casos. Em agosto do ano passado, foram mais de 350. Foi o menor número para o mês nos últimos 9 anos. Outra queda foi a de 30% nos roubos de veículos. Os números são do Instituto de Segurança Pública. Obrigada pelas informações, Léo. Um homem morreu ao ter o carro esmagado por um trem em Satuba, região metropolitana de Maceió. Nas imagens é possível ver quando o carro avança sobre os trilhos e é atingido em cheio. O motorista ainda chegou a ser socorrido. Segundo testemunhas, ele estaria com o volume do som alto e não teria ouvido os sinais sonoros do trem. Agora de olho aqui no nosso telão, porque analistas do mercado financeiro aumentaram a previsão de crescimento da economia neste ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Olha só, a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, passou de 2,89% para 2,92% em 2023. Já a estimativa para a inflação medida pelo IPCA foi mantida em 4,86%. Mesmo caso da taxa básica de juros. O mercado mantém a previsão de que a Selic encerre o ano em 11,75%. Já o PIB paulista avançou 1,9% no acumulado de janeiro a julho em relação ao mesmo período do ano passado. Caterina Schutt, boa noite para você. E o que puxou essa alta? Boa noite, Salsi. Olha, segundo o Sistema Estadual de Análise de Dados, os setores de serviço e agropecuária foram os que mais influenciaram aí para o resultado positivo. A agropecuária, por exemplo, avançou 2,1%, já serviços 3%. E o setor de indústria teve aí um pequeno recuo de 0,8%. No acumulado dos últimos 12 meses, comparados aos 12 meses anteriores, o PIB paulista aí cresceu 2,6%. Eu volto com você. Obrigada, minha querida, pelos detalhes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que conta com o apoio do Congresso para aprovação de medidas para a economia. Ele participou nesta segunda-feira de um fórum em uma universidade aqui em São Paulo. O encontro reuniu economistas e empresários para discutir estratégias de desenvolvimento para o país. O ministro da Fazenda foi o primeiro palestrante e destacou o ritmo de crescimento acima do que previsões apontavam no início do ano, com inflação sob controle e queda dos juros. Para o ministro, o Brasil chama hoje a atenção do mundo e tem condições de atrair mais investimentos estrangeiros. O ministro da Fazenda disse que o Brasil tem grandes vantagens naturais no momento em que a economia mundial caminha para uma transição ecológica. Fernando Haddad lembrou que quase metade da geração de energia no país vem de fontes limpas, uma condição competitiva que, segundo ele, pode ser a base para uma nova industrialização do Brasil. Eu estou convencido de que a matriz energética brasileira, ao contrário da indiana, ao contrário da mexicana, ela é tão superior do ponto de vista qualitativo e permite a nós, em 5 ou 6 anos, dobrarmos a produção de energia limpa no Brasil. Nós temos uma matriz 90% limpa já, mais de 3 vezes superior à média da OCDE. O ministro da Fazenda também falou sobre os desafios do governo para o ajuste das contas públicas. Segundo ele, desarrumadas na gestão anterior. Para Haddad, as novas regras fiscais aprovadas no Congresso garantem o acerto de receitas e despesas ao longo do tempo, o que pode ser mais rápido se o governo conseguir aprovar outras medidas para corrigir distorções na cobrança de impostos, que diminuem a arrecadação. O ministro espera ter apoio do Congresso. No diálogo permanente com as duas casas, para que a agenda do segundo semestre seja tão virtuosa quanto foi no primeiro semestre. Porque quanto mais rápido nós tomarmos essas medidas de estruturação dos setores econômicos, mais rápido nós vamos colher os frutos dessas medidas.
O Supremo Tribunal Federal determinou que o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, deve comparecer à CPI do 8 de janeiro nesta terça-feira. Vamos até Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Ele tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salsi. A decisão é do ministro Cristiano Zanin. Ele entende que, na condição de testemunha, o general tem o dever de prestar o depoimento. Mas Augusto Heleno vai poder ficar em silêncio em questionamentos que possam incriminá-lo. O pedido para faltar à CPI tinha sido feito pela defesa do militar, que contesta a convocação como testemunha. Para eles, alguns parlamentares tentam relacionar o militar aos atos antidemocráticos. Por isso, questionam se ele iria depor como testemunha ou investigado. Na condição de investigado, ele teria o direito de não comparecer. Um dos motivos que supostamente relacionam Augusto Heleno aos atos é que 2 militares que já trabalhavam no GSI, na gestão dele, estavam trabalhando no dia 8 de janeiro. Eles foram exonerados 15 dias depois. Salsi. Obrigada, Matheus. Já falamos de novo. 4 capitais registraram nesta segunda-feira a temperatura mais alta do ano. Em Belo Horizonte, foi o dia mais quente da história. A primavera trouxe cor para o asfalto cinza das metrópoles. Mas com o calor extremo, a estação das flores está com cara de verão. As capitais batem recordes seguidos nos termômetros. Belo Horizonte registrou a temperatura mais alta da história, 38,6 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Confinada 8 horas por dia na banca de revistas, Amanda trabalha com 2 ventiladores ligados o tempo todo. Tá insuportável o calor. Mesmo com 2 ventiladores? Mesmo com 2 ventiladores. E água o tempo todo? O dia inteiro. Outras 3 capitais registraram hoje a maior temperatura do ano. Brasília teve 34,8 graus. Goiânia, 39,3 graus. E em Teresina, a temperatura atingiu a marca de 40,2 graus. Recorde em 2023, também no interior. Em Ribeirão Preto, São Paulo, quase 41 graus. Tem que ter muita coragem para sair, para caminhar assim, né? Só numa precisão e tomando bastante água, tomando um sorvetinho para poder aguentar, senão a gente não aguenta não. Com as altas temperaturas, crescem os riscos de incêndios florestais e à saúde. Pele ressecada e desconfortos nos olhos, na boca e no nariz estão entre os problemas, de acordo com os médicos. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a Agência da ONU para Mudanças Climáticas, uma região enfrenta uma onda de calor quando a temperatura máxima fica pelo menos 5 graus acima da média por 5 dias consecutivos. É o que vem acontecendo no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. A estação mais quente que o habitual é a influência do El Niño. A mudança na circulação de ventos na atmosfera, causada pelo fenômeno, altera o caminho das frentes frias sobre a América do Sul. Agora, para os meses de primavera, a expectativa é que novas ondas de calor ocorram. Podemos esperar, sim, novos recordes tanto do ano quanto recordes absolutos. Na sombra da barraca, da sombrinha ou do poste, o negócio é se esconder do sol. Enquanto a maior parte do país sofre com o calor, como a gente acabou de ver aí na reportagem, cidades gaúchas enfrentam chuva e ventos fortes. Para evitar a inundação de Porto Alegre, a prefeitura determinou o fechamento de comportas do Guaíba. Um muro com 14 comportas separa o Guaíba do centro da capital gaúcha. E esses portões só são fechados quando há risco de inundação na cidade. A última vez que as comportas tinham sido fechadas foi em 2015. Com os temporais deste mês, o nível do Guaíba chegou a atingir o pico de 2,76 metros. E a medida de contenção foi acionada novamente. A grande preocupação, a grande ação nossa que é evitar ao máximo, de forma preventiva,
com que a água avance sobre o continente, sobre os comércios, sobre as vias aqui da nossa, principalmente da região central. 6 comportas foram fechadas. Outras 6 que já estavam seladas ganharam reforço com 3.000 sacos de areia. Mais 2 estruturas podem ser fechadas nesta terça-feira se a água continuar subindo. O cenário é considerado extremamente preocupante. Além da chuva constante em Porto Alegre, 4 rios desaguam aqui. Com tanta água represada, o nível do Guaíba pode chegar a 3 metros e transbordar. E nós nos reunimos 2 vezes por dia e vamos tomando as decisões de acordo com os dados que nós temos. Então, requer alerta, sim. E alerta requer prevenção. E prevenção foi tomada a decisão. Outras áreas da capital seguem alagadas. A água chegou ao pátio da Tiger, que é deficiente visual e mora na Zona Sul. Essa noite eu não dormi, literalmente, fiquei sentada esperando para ver o que faz. A região das Ilhas está alagada há 1 semana. Ainda assim, dezenas de moradores insistem em permanecer em casa. Por medo de serem saqueados, porque já não tem praticamente nada. E aí sai. Eles têm medo que possam entrar pessoas e levar o pouco que eles têm. Na região metropolitana de Porto Alegre, mais de 400 pessoas estão desabrigadas. A gente faz uns 11 dias mais ou menos que a gente está aí de molho, né? E a minha casa mesmo entrou 10 centímetros de água dentro de casa. As autoridades estão em alerta nesta semana porque um novo ciclone deve se formar na costa do Rio Grande do Sul na quarta-feira. E os reflexos serão sentidos mais uma vez em boa parte do estado. O fenômeno deve trazer mais chuva ao Rio Grande do Sul. Agora a gente volta a conversar com o Matheus Escavazini em Brasília, porque a CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na Câmara dos Deputados, deve votar nesta terça-feira o relatório do deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. E, Matheus, fala pra gente, por favor, que horas vai ser essa reunião? Isso mesmo, Salsi. A comissão deve se reunir a partir das 3 horas da tarde. No relatório apresentado na semana passada, Ricardo Salles pediu o indiciamento de 11 pessoas, entre elas o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, e o ex-líder sem terra, José Rainha. O relatório aponta o MST como organização criminosa responsável pelo desperdício de dinheiro e com acobertamento estatal. Após acordo, foi retirado o pedido de indiciamento do deputado federal Valmir Assunção, do PT da Bahia. A base aliada do governo garante ter votos suficientes para rejeitar o relatório e deve propor um novo texto. Salsi. Obrigada, Matheus. Bom descanso. A cirurgia no quadril do presidente Lula está confirmada para esta sexta-feira. Até lá, ele quer deixar encaminhadas algumas prioridades do governo. No Planalto, o presidente Lula reuniu hoje ministros e os líderes do governo no Congresso para discutir as pautas que são prioridade. O governo quer ver aprovados os projetos que vão estimular a retomada do novo PAC e do Marco de Garantias, que incentiva que os bancos ofereçam crédito mais barato para a população. São 2 reuniões consecutivas do Banco Central que reduziram juros. O governo federal, o Congresso Nacional, a cidade fez tudo o que era necessário para que o Brasil entrasse numa trajetória descendente da taxa de juros, da taxa Selic, mas a aprovação desses 2 projetos, com um pacote de barateamento do crédito que o governo já encaminhou para o Congresso Nacional, vários deles já aprovados, já sancionados pelo presidente da República, facilitando com que as famílias possam pegar empréstimo para construir sua casa, comprar uma nova casa, comprar carro. A reunião para acelerar a aprovação dessas pautas tem motivo. Lula vai ser submetido à cirurgia no quadril na sexta-feira pela manhã. Hoje, o presidente também participou de um encontro com o primeiro-ministro do Vietnã, no Itamaraty. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente foi orientado pelos médicos a usar máscara para correr menos riscos de ficar gripado ou pegar Covid antes da cirurgia. À tarde, Lula ainda teve uma reunião fechada com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. A equipe médica preferia São Paulo, mas o presidente decidiu fazer a cirurgia em Brasília. Vai ser colocada uma prótese na cabeça do fêmur por causa de uma artrose do lado direito do quadril.
Lula deve ficar internado até terça-feira da semana que vem. Depois, deve se recuperar no Palácio da Alvorada por pelo menos 3 semanas. O presidente só terá alta definitiva após 6 semanas da cirurgia, quando estará liberado para voltar à rotina. A minha cirurgia é apenas para cuidar da saúde. Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer esteira, eu quero voltar a fazer ginástica. E eu estou desde agosto do ano passado com dor. Dói para dormir, dói para levantar, dói para sentar, dói para ficar em pé. Durante a entrevista, o presidente tirou a máscara. É uma cirurgia que a ciência domina bem, não tem nenhuma novidade. Ou seja, mas obviamente que é sempre cirurgia, é sempre anestesia. E você quer saber da verdade? O que eu tenho mesmo é medo de anestesia. Porque eu vou ficar dormindo, sabe? E eu não gosto de perder o domínio, sabe, da minha consciência. Mas os médicos dizem que também a anestesia avançou muito. Diz que hoje não é como no passado, não. Diz que hoje é mais tranquilo. Então, estou muito tranquilo. O presidente Lula disse ainda, nesta segunda-feira, que não tem pressa para definir o novo procurador-geral da República. O mandato de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República termina amanhã. A única certeza é que Aras será substituído, depois de 4 anos como chefe do Ministério Público Federal. Tem que conversar com muita gente, tem que ouvir muita gente. Vocês sabem que sempre tem gente dando conselho, e eu sou muito bom para ouvir conselho. Sabe, no momento que eu tiver que tomar decisão, vocês podem ficar tranquilos que eu vou anunciar para vocês escolher as pessoas certas para colocar no lugar. Mas eu não tenho pressa. O presidente já recebeu os 2 principais candidatos à cadeira de Aras. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, e o subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Bigonha. Gonet é o responsável pelo parecer a favor de tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele conta com apoio de boa parte dos ministros do Supremo e ganhou nos últimos dias o reforço do ministro da Justiça, Flávio Dino. Já Bigonha tem o apoio de setores do PT, principalmente figuras históricas do partido, como o ex-deputado José Genuíno, além da campanha de ministros do governo que atuam no Palácio do Planalto. Embora o presidente diga que não tem pressa, interlocutores afirmam que a escolha deve ser anunciada até quinta-feira, véspera da cirurgia no quadril. O presidente tem sido aconselhado a não deixar um vácuo de poder no Ministério Público, responsável por abrir investigações sobre autoridades dos 3 poderes. Para evitar demora na transição, o Planalto já recebeu a sinalização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que a sabatina do indicado ao cargo vai ser marcada logo. O presidente também não deu pistas sobre quem vai ocupar a cadeira deixada pela presidente do Supremo, Rosa Weber. A ministra se aposenta em 1º de outubro. Apesar da pressão para a indicação de uma mulher negra, Lula afirmou que gênero e cor não serão os critérios para a escolha. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenho mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Investigadores devem ouvir nos próximos dias os estudantes de medicina que aparecem nus durante jogos universitários no interior de São Paulo. O caso é investigado pela Delegacia de São Carlos, no interior de São Paulo. Foi num ginásio da cidade que os vídeos foram gravados. A polícia deve ouvir nos próximos dias os alunos expulsos pela Universidade Santo Amaro e atletas que participavam do torneio quando alguns estudantes ficaram nus. Em outro momento, rapazes e moças abaixaram as calças e mostraram as nádegas. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que os vídeos foram enviados para a perícia. Os investigadores querem saber se foram cometidos os crimes de ato obsceno e de importunação sexual.
Hoje, o chefe da cadeira de Medicina Legal da Unisa, Nelson de Freitas, disse com exclusividade para o Jornal da Record que colocou o cargo à disposição e disse que vai cumprir o aviso prévio. Na opinião dele, os culpados pelo que chamou de barbaridade não foram punidos. A faculdade ainda não se pronunciou sobre o pedido de demissão do professor. A medicina, ela não é uma profissão melhor ou pior do que qualquer outra. Mas a medicina, ela é uma profissão diferente. E as condutas das pessoas, elas têm que mostrar a seriedade do médico. Além dos alunos da Unisa, estudantes do Centro Universitário São Camilo também aparecem nas imagens. O programa Domingo Espetacular teve acesso a vídeos de outras competições que mostram práticas semelhantes entre os estudantes de medicina. Alunos da Faculdade Santa Casa, de São Paulo, divulgaram uma partida de futebol dos pelados. Este ex-aluno de medicina da Unisa conta sobre abusos cometidos por veteranos. Durante a pandemia mesmo, teve um evento que foi a Fonte, que eles deram um copo de bebida. E aí um veterano cuspiu no copo, dava para o calouro beber, o calouro bebia um pouco, cuspia no copo e passava para frente. Apesar dos abusos serem combatidos oficialmente pelas faculdades, a prática é vista como uma tradição, diz a psiquiatra. Ao mesmo tempo em que a faculdade de medicina tem tradições como hinos, né, o próprio trote, as brincadeiras, essas tradições elas acabam algumas vezes descambando para situações de abuso, né? E abusos de todo tipo, abuso sexual, abuso moral, abuso financeiro. O Conselho Federal de Medicina criticou a atitude dos futuros médicos. Para você ser um bom médico, você tem que gostar de gente. As escolas têm que colocar na sua grade curricular ensinos de humanismo, de bioética e de deontologia médica. Caso contrário, iremos colocar monstros para atender a população brasileira. Em nota, a Liga das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo disse que repudia os atos obscenos. A direção da Unisa falou que iniciou uma investigação e que os 15 alunos expulsos podem recorrer da decisão dentro da universidade. A Santa Casa informou que investiga a presença dos alunos nos vídeos e que vai decidir as punições. Já o Centro Universitário São Camilo decidiu evitar medidas extremas, como expulsão, que poderiam causar injustiças. O Ministério da Educação deu 15 dias para que as universidades expliquem as ações tomadas em relação aos alunos. Todos os fatos ocorreram fora do ambiente estudantil, em jogos universitários, sem qualquer relação com as faculdades. A Coreia do Norte voltou a receber cidadãos estrangeiros em seu território após 3 anos de isolamento por causa da pandemia. E a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, traz os detalhes agora. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos. Segundo a mídia estatal chinesa, os visitantes que chegarem ao país terão que cumprir 2 dias de isolamento. A Coreia do Norte fechou as fronteiras no começo de 2020, inclusive aos próprios cidadãos. Durante todo o período, o regime de Kim Jong-un não especificou quantas pessoas morreram devido à doença e só admitiu a ocorrência de um surto de Covid em maio do ano passado. A reabertura ainda não foi confirmada pelas autoridades norte-coreanas, mas o país já começou a dar sinais este mês com o envio de atletas aos Jogos Asiáticos na China, que começaram no sábado, e também com a visita do líder Kim Jong-un à Rússia. Salsi. Obrigada, Silvia. Um ataque russo contra a região portuária da Ucrânia deixou 2 mortos e atingiu instalações de armazenamento de grãos. Cerca de 1.000 toneladas foram perdidas. Os bombardeios da Rússia atingiram um antigo hotel na cidade de Odessa, na região portuária da Ucrânia. As autoridades ucranianas acreditam que a destruição teria sido pior se não fosse o sistema de defesa, que, segundo o governo de Kiev, interceptou 19 drones de fabricação iraniana e 11 mísseis. E mais um reforço começou a chegar à Ucrânia: tanques dos Estados Unidos.
Ao todo, Kiev vai receber 31 unidades equipadas com munições de urânio, que são eficazes contra equipamentos blindados. A Ucrânia confirmou que matou o comandante da frota russa no Mar Negro. O almirante Viktor Sokolov morreu na última sexta-feira em um ataque com mísseis contra o quartel-general da Rússia, na península da Crimeia. Segundo autoridades ucranianas, o ataque matou 34 oficiais e mais de 100 militares russos ficaram feridos. Um grupo de investigadores da ONU alertou em Genebra que discursos transmitidos pela imprensa russa podem ser classificados como incitação ao genocídio. Outros possíveis crimes também são alvos de investigação. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre a guerra foi criada em março do ano passado, logo após denúncias de supostas violações de direitos humanos durante a ocupação da Ucrânia. E agora o futebol. O Vasco venceu a terceira partida seguida e saiu da zona de rebaixamento. O gol contra do América Mineiro só saiu nos acréscimos, com Jair completando o cruzamento. O Vasco saiu da zona do rebaixamento depois de 15 rodadas. O clube carioca chegou a 26 pontos e subiu para a 15ª colocação. O América segue em penúltimo lugar. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.